falo da política também, porque o senhor foi presidente do Banco Central e todo mundo sabe que foi votar com a camisa da Seleção Brasileira, mas mais do que isso, o senhor era presidente de um Banco Central autônomo e o senhor desenvolveu um modelo de pesquisas, um agregador de pesquisas que abastecia as informações do presidente Bolsonaro. O senhor era um habitué. O senhor vai encontrar hoje o Lula pela primeira vez. No ano passado, o senhor encontrou o Bolsonaro 11 vezes oficialmente. Mas Tenente Coronel Mauro Cid já falou que teve vários outros encontros informais. Vários outros encontros. Espero que não tenha participado daquele da minuta do golpe, mas o senhor estava praticamente sempre junto com o Bolsonaro. Um agregador de pesquisas para ajudar na eleição um presidente do Banco Central autônomo. Inconcebível, presidente. O senhor fazia parte de um grupo com Lula eleito, ministros de Bolsonaro. Foi uma fotografia que revelou isso. O senhor hoje, ontem saiu uma matéria aqui no Metrópole, não sei se é verdade, Campos Neto vira conselheiro informal do Centrão. Eu tô falando tudo isso porque eu acho, sinceramente, que tem uma mudança no posicionamento do presidente do Banco Central, no governo Bolsonaro para o governo do Lula. E eu vou explicar onde está a mudança. A mudança está muito na discussão fiscal. O senhor sabe que Jerome Powell, presidente do Fed, perguntado agora, porque é o governo Biden, o que achava da questão fiscal, ele disse: nós não damos recomendações às autoridades fiscais. Nós consideramos a política fiscal como ela se apresenta à nossa porta e colocamos no nosso modelo com outro milhão de coisas. Christine Lagarde não fala da política fiscal. Ninguém fala. Aqui o Banco Central quer dar uma de tutor, de censor. Essa ata do Copom de ontem, presidente, é uma vergonha. Os senhores estão se achando dono. Parece que o senhor se acha presidente da República. Olha o item 12. O comitê reforçou a visão de que o esmorecimento no esforço de reformas estruturais eu não sei o que é isso, né? O aumento do crédito direcionado, isso aqui é BNDES, incerteza sobre estabilização da dívida, influenciam a política monetária. Eles querem ditar. É uma interferência completa na política econômica do governo. O senhor sabe, eu falei aqui do Centrão, que nós estamos numa luta muito grande aqui para aumentar a arrecadação desse país, taxar os super ricos. Eu queria perguntar ao senhor, você sabe aqui, ó, qualquer funcionário aqui paga imposto de renda. O funcionário terceirizado está servindo água a gente aqui, que eu quero agradecê-lo. É um funcionário terceirizado, ele paga imposto de renda. O senhor possui ou possuiu empresa offshore? Essa é uma pergunta que eu faço objetiva, eu queria que o senhor respondesse. O senhor possui ou possui empresa offshore? Eu respondo tudo depois, em seguida. Mas é que esse é um tempo, era importante, porque foi noticiado no Pandora Papers, né? O senhor modificou uma lei no ano passado, através de uma portaria, que dizia que todo brasileiro que tivesse acima de 100 mil dólares tinha que informar o Banco Central. O senhor mudou isso para 1 milhão de dólares? Essa é uma pergunta em relação a essa portaria. Mais ainda, o senhor tem fundo exclusivo? O senhor tem fundo exclusivo? Vou responder depois. Porque o fundo exclusivo, os senhores sabem, as pessoas não pagam impostos. É acima de 10 milhões de reais. Não está no Come Cotas. Eu acho isso, presidente, você pode dizer que é legal, mas eu acho imoral um presidente do Banco Central concretamente colocar dinheiro em offshore e fundo exclusivo para não pagar imposto. Mas eu tenho uma pergunta que é mais importante sobre o fundo exclusivo. Nesse fundo exclusivo, se o senhor tiver, ele tem investimento em tesouro direto, em título de tesouro, ele é remunerado pela Selic ou pelo IPCA? Essas são informações que eu quero saber. O senhor faz parte, compôs ou compunha, participava da estrutura societária de empresas
Peacock Assets e Derling Internacional também é outra pergunta que eu tenho aqui a fazer para o senhor. Dizendo que os juros não cairiam, nunca falei isso. Não sei de onde é que saiu, nunca falei. Jamais falaria isso. Nunca teve nenhum vazamento nos últimos 5 anos no Banco Central. A gente tem um período de silêncio que eu respeito super. Muitas pessoas me convidam para eventos, acho que alguns estão aqui presentes. Eu digo, no período de silêncio não faço eventos de forma alguma, né? Em relação à pesquisa eleitoral, nunca falei com o Bolsonaro sobre nenhuma pesquisa eleitoral, pode conversar com ele. Não sei quem era o marqueteiro do Bolsonaro na campanha, vocês podem chamar ele aqui e perguntar se algum dia ele falou comigo sobre alguma coisa de eleição, garanto que não, né? Em relação, essa última eu não entendi, se é conselheiro do Centrão, eu não sei nem muito bem o que significa isso, mas eu recebo todos os parlamentares aqui, né? O próprio deputado Paulo Guedes falou, me requisitou uma audiência, eu recebo. Deputado, professor Mauro Benevides, qualquer um que pedir audiência eu recebo, independente, porque eu acho que a função do Banco Central Autônomo é receber a todos. Se tem mais gente de partido A, B ou C que pede audiência, esses vão ser mais atendidos, mas eu estou aberto a todos que pedirem audiência, até incentivo a todos que vão ao Banco Central para conhecer o nosso trabalho, para que a gente possa debater com vocês o que a gente está fazendo. Porque às vezes a proximidade acaba diminuindo algumas resistências. A arrecadação dos super ricos, sou a favor da arrecadação do fundo exclusivo, sou a favor da arrecadação do offshore. Aliás, diga-se de passagem, no governo anterior tinha um projeto de offshore que a gente quis fazer, e acho que o relator era o Celso Sabino, se não me engano, o deputado Celso Sabino, que a gente queria fazer a taxação das offshore, né? E eu achava que a taxação, a alíquota para taxação tinha que ser mais alta. Eu pedi que fosse 10%, achei que 10% era razoável, voltou com 6%. Eu, inclusive, acho 6% baixo, para todos que estão aqui, já deixo a minha opinião, acho que tem que taxar mais, né? E tinha uma preocupação com a erosão de base, que é você taxar uma coisa e depois a base ser evaporada. Pela condução da sessão, cumprimentar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O que me chamou a atenção, presidente, na tua exposição, não há o reconhecimento de um único erro que o Banco Central tenha cometido ao longo da sua gestão. Quer dizer, a apresentação do seu PowerPoint, embora rica em dados e tal, eu gostaria muito que os desempregados brasileiros, por falta de investimento, por falta de crédito, devido às taxas de juros exorbitantes que nós temos, vivessem na realidade daquele PowerPoint. Vivessem nessa realidade de uma gestão perfeita, sem reparos. Reconhecer erros é sinal de grandeza, presidente Roberto Campos Neto. Não deveria ser sinal de vergonha. Veja, você mesmo disse que a taxa de juro neutra, que é aquela que nem estimula nem desestimula a economia, é de 4,5%. Por que é então que nós estamos com uma taxa de 12,75% e uma taxa real, não de 12,75%, mas bem acima de 4,5%? Você colocou a correlação entre a questão fiscal e a questão monetária da taxa de juros. Nessa correlação, em algum momento vocês consideraram o impacto fiscal que a própria taxa de juros elevada traz, na medida em que o pagamento de vários títulos da dívida pública pelo governo é feito atrelado à Selic? Isso é uma corresponsabilidade do Banco Central com a taxa de juros que estabelece para o agravamento da situação fiscal do país. E queria tratar aqui também do motivo que ensejou o seu convite aqui a essa comissão hoje, que foi, assim, o senhor chamou de erro operacional, eu chamaria de uma pedalada cambial. O que aconteceu com o erro de cálculo do fluxo cambial, quer dizer, um erro operacional, eu estar lá na minha casa, for pregar um prego na parede e machucar o dedo. Um erro operacional não é 14,5 bilhões que foram calculados de forma equivocada. E aí eu queria, indo direto à pergunta, lhe perguntar o seguinte: o erro bilionário do Banco Central afetou pelo menos 15 meses de fluxo cambial. Período esse também que pegou a eleição do presidente Lula contra o seu ex-chefe, que o indicou, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Um superávit no fluxo cambial é a entrada líquida de dólar na economia, que pode melhorar a expectativa e a confiança dos investidores com o governo vigente. E, portanto, ter um impacto sobre a avaliação de governo e o processo eleitoral. Então, o senhor disse há pouco, na sua resposta, que a maior prova da isenção é que aumentou os juros em ano eleitoral. Mas, neste mesmo ano eleitoral, o erro de cálculo de 14,5 bilhões do Banco Central pode ter elevado a confiança. Eu queria que o senhor, como o senhor pode mostrar que essa diferença bilionária não foi utilizada de modo intencional para favorecer o seu candidato que tentava a reeleição. E concluo, presidente Campos Neto. Presidente, não já era para concluir? Concluir. Espero a mesma benevolência para os outros deputados. Concluo, como houve para todos o tempo de conclusão e como há por cordialidade, acho que o capitão Alberto Neto deveria considerar isso como é em todas as comissões. Que reconhecer erro não deve ser sinal de vergonha. Não teria nenhum problema o senhor reconhecer o erro de ter mantido a taxa de juros tão elevada no país. Obrigado. Eu acho que isso é bom para o Brasil, é bom para a República. Deputado Boulos, assim, o Banco Central comete erros. Obviamente, todo Banco Central navega entre dois tipos de erros. Todo Banco Central, em qualquer lugar. Então, quando você entra em qualquer período de ajuste de juros, você tem dois tipos de erro que você pode cometer. Um erro é falar, poxa, subiu os juros demais. Eu poderia ter feito esse trabalho com menos custo social. O outro tipo de erro é, olha, eu subi os juros de menos. A inflação desancorou e depois, para reancorar a inflação, eu tive que fazer uma nova rodada de juros que gerou um custo social enorme e um custo de credibilidade para o governo enorme. Todo o Banco Central navega nesse tipo de erros, que é o erro de errar para mais e o erro de errar para menos. Quando a gente está nesse caminho, tentando ver qual é o erro que a gente está tentando fazer, a gente olha algumas variáveis. E, às vezes, as estimativas são erradas. Os economistas erram as estimativas. Hoje, olhando em retrospectiva, você fala, poxa, os juros a 2% estava baixo demais. Sim, olhando hoje, sim. Talvez não devesse ser tão baixo. Mas, naquele momento, a gente achava que podia ter uma depressão, que o PIB brasileiro podia cair 7%, 8%. Então, sempre tem erros de análise. O que a gente tenta fazer é minimizar esses dois tipos de erros. Lembrando que no mundo emergente, o tipo de erro de fazer de menos, depois ter que voltar a subir com quebra de credibilidade, é muito danoso para as pessoas e para o governo. A gente vê, por exemplo, no mundo desenvolvido, a gente tem agora. A Austrália e o Canadá pararam de subir os juros, falaram, erramos, vamos voltar a subir. Né? No mundo emergente, se um Banco Central para de subir os juros e fala, errei, vou voltar a subir, vai ter que voltar a subir muito mais, porque a credibilidade custa muito mais caro. Então, sim, a gente tem vários tipos de erro de análise, de erro de interpretação. O Banco Central não é perfeito. O que a gente tenta fazer é tentar olhar quais são os dois tipos de erro que a gente tem e navegar de tal forma que tem o menor custo para a sociedade possível. Eu entendo que as pessoas não entendem, às vezes, é difícil explicar para a pessoa que está lá embaixo o que o Banco Central faz. O que a gente tem que explicar é, olha, manter a inflação baixa é muito importante para manter o poder de compra das pessoas, para que as pessoas possam investir com um horizonte mais longo. Quando a inflação está muito alta e muito volátil, as empresas só querem investir no curto prazo. Todo o funding, todos os juros, todo o dinheiro que é emprestado rola no curto prazo. Se você não tiver dinheiro de longo prazo, você não faz projetos estruturantes para o país. Aí o que acontece é você tem que mudar a forma de investir. Então isso é uma coisa que a gente olha bastante. Por que a taxa de juros está tão acima da neutra? É verdade, a taxa de juros 4,5%, a taxa está bem acima. A taxa está bem acima porque a gente vem de uma inflação muito alta, a inflação está caindo, a gente está ajustando, a gente mira a expectativa de inflação que está um pouquinho acima da meta, a gente vê os núcleos de inflação que estão caindo, mas ainda estão acima da meta, e a gente está numa trajetória de ajuste agora. Poderia ter feito o ajuste antes? Várias vezes a gente se reuniu no corpo técnico, olhou os modelos, olhou as coisas, inclusive com os novos membros que estão aí, e decidimos, não, olha só, não podemos cometer o erro de fazer uma coisa precipitada e depois ter
que voltar e fazer muito mais forte. Então, foi esse o critério que nós usamos para avaliar. Se nós consideramos na dinâmica fiscal o pagamento de juros, sim, consideramos. A gente entende que o custo dos juros está atrelado a vários indexadores. Por exemplo, quando a inflação sobe 1%, o custo sobe 20 bi para o governo, independente da taxa de juros. Por quê? Porque o governo também emite títulos indexados na inflação, que são as NTN-Bs. Na parte longa, a gente tem quase 40% da dívida na parte longa. Se o Selic fica constante e o longo sobe, também é um custo para o governo. Eu mostrei um gráfico na apresentação do Senado, não está aqui hoje, que mostra que, independente da Selic cair, quando os juros longo caiu com a Selic parada, o custo da dívida caiu o equivalente ao Selic ter caído 1,5% só porque, pelo que caiu a taxa de juros longa. Então a gente pegou quanto o governo se financia em cada vértice no tempo e calculou quanto é que era o custo daquilo. Então, isso só para demonstrar que sim, é importante cair os juros, porque isso é importante. É importante ter isso na dinâmica, porque senão vira uma bola de neve. Agora, não é só isso que conta como dinâmica de endividamento no país. Tem uma parte de inflação, tem uma parte que é o dólar, tem uma parte que é os juros longos. Então a gente olha isso sim.